fim de novembro de 1807, enquanto um exército francês marchava em direção a Lisboa, navios portugueses enchiam o Tejo. Nos convéses não embarcavam apenas uma família e seus criados, seguiam ministros, magistrados, militares, documentos, dinheiro, objetos da coroa e parte da máquina de governo. Pela primeira vez na história moderna europeia, a sede de uma monarquia cruzaria um oceano para governar a partir de uma colônia. A família real portuguesa fugiu apavorada de Napoleão? Ou executou uma estratégia que já vinha sendo discutida havia décadas? A resposta mais honesta é menos simples e muito mais interessante. Para entender a decisão portuguesa, precisamos voltar a 1806. Napoleão dominava grande parte do continente europeu, mas não conseguia derrotar a Grã-Bretanha no mar. Depois da derrota franco-espanhola em Trafalgar, a Marinha Britânica continuava protegendo as rotas comerciais do país. Napoleão escolheu então outra arma, a economia. Pelo Decreto de Berlim, anunciou o chamado bloqueio continental. Os portos controlados ou influenciados pela França deveriam se fechar aos navios e produtos britânicos. O objetivo era sufocar o comércio inglês e obrigar Londres a negociar. No mapa, a medida parecia poderosa. Na prática, dependia da cooperação de muitos governos, de fronteiras extensas e de uma fiscalização difícil. Um país, porém, tinha importância especial: Portugal. Seus portos atlânticos eram uma possível entrada para mercadorias britânicas e sua posição geográfica podia servir à estratégia naval inglesa. A neutralidade que Lisboa tentara manter tornou-se quase impossível. Napoleão exigiu o fechamento dos portos, o rompimento com os britânicos e medidas contra súditos e propriedades inglesas. Cada semana de hesitação aumentava o risco de invasão. Portugal não estava escolhendo entre uma opção boa e outra ruim. Estava escolhendo entre perigos diferentes. A aliança com a Inglaterra era antiga e no século XVIII tornara-se também uma relação econômica profunda. Comerciantes britânicos tinham forte presença nos negócios portugueses. Produtos ingleses abasteciam o reino e a Marinha Britânica era a única força capaz de proteger a travessia do Atlântico e impedir que a frota portuguesa caísse nas mãos da França. Romper de verdade com Londres poderia expor os navios, as colônias e o comércio português a uma reação britânica. Recusar Napoleão, por outro lado, abria o caminho para uma invasão terrestre pela Espanha. Dom João, que governava por causa da enfermidade de sua mãe, a rainha Dona Maria I, tentou ganhar tempo. Negociou com franceses e britânicos, anunciou medidas que pareciam atender a Paris, mas evitou entregar tudo o que Napoleão exigia. Aqui é importante usar o título correto. Em 1807, ele ainda era o príncipe regente Dom João. Somente depois da morte de Dona Maria I, em 1816, tornou-se rei Dom João VI. A diplomacia de adiamento não eliminou o dilema, apenas comprou os dias necessários para que uma alternativa extrema se tornasse possível. Se a mudança para o Brasil fosse apenas um impulso de última hora, ela seria muito mais difícil de explicar. A ideia de proteger a monarquia portuguesa a partir de seus domínios ultramarinos aparecera em crises anteriores. Na década de 1730, o diplomata Dom Luís da Cunha imaginou uma mudança ainda mais ambiciosa. O rei estabeleceria a corte no Rio de Janeiro e governaria um grande império atlântico, assumindo o título de Imperador do Ocidente.
O projeto ficou no papel, mas revela como a América Portuguesa já era vista como o principal suporte econômico da monarquia. Em 1803, diante do agravamento das tensões europeias, Dom Rodrigo de Souza Coutinho apresentou ao Conselho de Estado uma memória sobre a mudança da sede da monarquia. Seu raciocínio era estratégico. Portugal continental era vulnerável. O império era muito maior. E a coroa poderia preservar a soberania apoiando-se no Brasil e no Atlântico. Isso não significa que existisse desde então um cronograma pronto com cada navio e cada passageiro. Significa algo mais preciso. Em 1807, transferir a corte não era uma ideia absurda inventada durante uma noite de pânico. Era uma alternativa conhecida pelos homens do governo, embora colocá-la em prática exigisse urgência, improvisação e ajuda britânica. Em outubro de 1807, o relógio acelerou. No dia 22, Portugal e Grã-Bretanha concluíram uma convenção secreta. Os britânicos se comprometiam a auxiliar a transferência e a fornecer escolta naval caso a corte partisse para a América. Londres queria proteger a frota portuguesa, impedir que Napoleão a capturasse e preservar o acesso ao comércio atlântico. 5 dias depois, França e Espanha assinaram o Tratado de Fontainebleau. O acordo previa a invasão e a divisão do território português. Tropas comandadas pelo general Jean Adolphe Junot atravessaram a península em direção a Lisboa. O príncipe regente continuou hesitando enquanto tentava evitar uma ruptura completa, mas na última semana de novembro chegaram notícias de que o avanço francês era irreversível. O conselho decidiu executar a retirada. A família real embarcou em 27 de novembro. Ventos desfavoráveis mantiveram os navios no Tejo, e a frota partiu efetivamente na manhã do dia 29. Junot entrou em Lisboa no dia seguinte, com tropas exaustas e reduzidas pela marcha. A distância de apenas algumas horas entre a saída da frota e a chegada do exército francês explica o aspecto dramático do episódio. Se Dom João permanecesse, poderia ser preso e forçado a obedecer a Napoleão. Ao partir, conservava a dinastia, a frota e a legitimidade do governo. O embarque foi apressado, confuso e doloroso para quem ficou. Chovia. Havia pessoas tentando alcançar os navios, bagagens acumuladas e bens que precisaram ser abandonados. A população de Lisboa viu o príncipe, a família real e parte da elite governante deixarem a cidade justamente quando o inimigo se aproximava. Para muitos contemporâneos, aquilo pareceu abandono. Mas o que foi levado mostra que não se tratava apenas de salvar indivíduos. Embarcaram ministros, conselheiros, magistrados, militares, funcionários do Tesouro, arquivos, recursos financeiros e instrumentos necessários ao governo. A intenção era reconstruir no outro lado do Atlântico uma sede funcional da monarquia. O número de viajantes é um ponto debatido. Narrativas tradicionais falam em 10 ou até 15 mil pessoas. Outros estudos, baseados em listas e registros, propõem totais bem menores ou distinguem a comitiva que partiu imediatamente das sucessivas levas de portugueses que chegaram depois. Por isso, o roteiro não deve apresentar um número único com certeza. A formulação mais segura é: milhares de pessoas atravessaram o Atlântico no movimento da corte e nas migrações associadas, mas o total exato permanece discutido. Houve planejamento político e naval. Houve também improvisação logística. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. A travessia durou semanas. Navios carregados demais enfrentaram falta de espaço, racionamento, calor, doenças, mau tempo e a separação do comboio.
A proteção britânica reduzia o perigo militar, mas não eliminava os riscos normais de uma viagem oceânica no início do século XIX. Algumas histórias populares sobre a viagem, como a explicação de que todas as mulheres rasparam a cabeça por causa de piolhos e criaram uma moda de turbante na Bahia, aparecem repetidas em textos de divulgação, mas não possuem comprovação suficiente para serem narradas como fato. Este episódio deve privilegiar aquilo que a documentação permite sustentar. O navio que levava Dom João seguiu para Salvador e entrou na Baía de Todos os Santos em 22 de janeiro de 1808, depois de 54 dias desde a partida de lá de Lisboa. A monarquia portuguesa chegava à América. A escala baiana não foi apenas descanso, foi ali que uma decisão econômica transformadora seria assinada. Em Salvador, comerciantes e autoridades locais pediram uma solução para o comércio paralisado pela guerra. Em 28 de janeiro de 1808, Dom João assinou a Carta Régia de abertura dos portos às chamadas Nações Amigas. A medida permitiu o comércio direto com países estrangeiros e rompeu na prática uma peça central do sistema colonial, a obrigação de fazer grande parte das trocas por intermédio de Portugal. Era também uma adaptação inevitável. Com os portos portugueses ocupados ou ameaçados, a nova sede precisava comprar, vender e arrecadar diretamente. A abertura beneficiou especialmente os britânicos, mas os privilégios tarifários mais conhecidos seriam definidos nos tratados de 1810. Portanto, não convém misturar as duas datas. Em 1808, ocorreu a abertura. Em 1810, produtos britânicos passaram a pagar tarifa de 15%, menor que a portuguesa e a cobrada também pelas demais nações. Dom João deixou Salvador no fim de fevereiro. A comitiva chegou à Baía de Guanabara em 7 de março e desembarcou no Rio de Janeiro no dia 8. A partir daquele momento, uma cidade colonial precisava abrigar a corte, os tribunais e o centro político de um império espalhado por vários continentes. A chegada da corte acelerou mudanças profundas, mas o Brasil não se transformou de uma noite para outra, e os benefícios não foram distribuídos igualmente. Órgãos administrativos e judiciais foram recriados no Rio. A coroa autorizou manufaturas, instalou a impressão régia, organizou o Banco do Brasil e promoveu instituições militares, científicas, culturais e de ensino. A Biblioteca Real, trazida em etapas, tornou-se a origem da atual Biblioteca Nacional. O Rio ganhou novas funções porque precisava agir como capital efetiva da monarquia. Ao mesmo tempo, a presença da corte pressionou moradias, abastecimento e preços. Casas foram requisitadas para alojar servidores e nobres. A antiga marca BR, ligada ao príncipe regente, ganhou na memória popular a interpretação irônica de "ponha-se na rua". A frase é útil como tradição, não como prova literal de todos os casos. A chamada modernização ocorreu numa sociedade escravista. Obras, transporte, serviços domésticos e a vida cotidiana da corte dependiam intensamente do trabalho de pessoas escravizadas. Comerciantes, proprietários e grupos próximos ao governo aproveitaram oportunidades, enquanto grande parte da população suportou custos, vigilância e desigualdade. Portanto, a mudança de 1808 foi institucionalmente revolucionária, mas socialmente limitada. Ela não substituiu a ordem colonial por uma sociedade igualitária. Reorganizou o poder dentro de uma monarquia que continuava hierárquica e escravista. A transferência alterou a posição política do Brasil. O centro decisório estava agora no Rio. O comércio tornara-se direto. Instituições de governo funcionavam na América,
e grupos locais passaram a participar de negócios e disputas antes concentrados em Lisboa. Em 1815, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. A medida permitia que Dom João permanecesse no Rio no momento em que as monarquias europeias eram reorganizadas após a derrota de Napoleão. No ano seguinte, com a morte de Dona Maria I, o príncipe regente tornou-se Dom João VI. Mas a independência de 1822 não estava escrita desde 1808. A monarquia pretendia preservar um império unido. Outros resultados eram possíveis. A crise decisiva ganhou força com a Revolução Liberal do Porto, em 1820. As cortes portuguesas exigiram o retorno do rei e procuraram subordinar novamente as estruturas instaladas no Brasil. Dom João voltou em 1821 e deixou seu filho Dom Pedro como regente. O choque entre projetos políticos de Lisboa e do Brasil acelerou a ruptura. Assim, 1808 criou condições que tornaram a separação possível e diferente das independências republicanas da América Espanhola, mas foram as escolhas e os conflitos dos anos seguintes que transformaram possibilidade em independência. Então, a família real portuguesa fugiu ou executou uma estratégia? A transferência ocorreu diante de uma ameaça militar imediata. O embarque foi apressado. Houve desordem e muitos portugueses se sentiram abandonados. Nesse sentido, existiu uma fuga real do perigo. Mas a opção de mudar a sede da monarquia era antiga. Havia sido discutida por estadistas, recebeu preparação diplomática e contou com uma escolta britânica. Ao atravessar o Atlântico, Dom João impediu que Napoleão capturasse a coroa, preservou a dinastia e manteve o governo sobre o império. O melhor veredito é este: foi uma retirada emergencial, com execução confusa, mas de enorme inteligência estratégica. E você, Dom João abandonou Portugal ou tomou a decisão que salvou a monarquia portuguesa? Escreva nos comentários. Inscreva-se no canal História Sem Decoreba com Leandro. Aqui você não decora a história, você entende a história.